chegar mais à frente para ficarem mais próximos ou que estejam muito próximos ao ar-condicionado para ficarem melhores acomodados, podem chegar mais. Nós temos cadeiras aqui à frente. Nós estamos então chegando no nosso penúltimo dia da 24ª Jornada Espírita de Porto Seguro, acompanhando o Wellington agora na melodia. Convidamos a todos alguns segundos de introspecção para iniciarmos as atividades do dia com a nossa prece. Convidando aos amigos a cerrar os olhos, aqueles que assim desejarem. Vou tomar a galinha e depois o copinho dela. Deus, nosso Pai, nesta hora singular da nossa existência, em que aqui nos encontramos na busca pelo conhecimento que liberta, que esclarece as almas, queremos agradecer a oportunidade bendita da vida, a honrada reencarnação, as possibilidades de crescimento. Agradecer o divino amigo mestre Jesus por sua presença entre nós, sua paciência infinita. Agradecer aos mensageiros da paz, missionários da luz, que nesse instante estão junto a nós. Também a paciência e o carinho, rogando ao alto que amanhã que se inicia seja permeada de reflexões, alegria, paz, para que saiamos daqui muito melhores, conscientes do que aqui chegamos. Que o nosso companheiro, portador da mensagem edificante, seja iluminado e que encontre em nossos corações e almas a receptividade da mensagem cristã. Fica conosco, mestre amigo, permita-nos, Deus, nosso Pai, reflexões, conhecimento e melhora, hoje e sempre. Amigos, eis afinal um dia em que a luz brilhará na terra obscura e miserável, em que a raça será boa e bela, de acordo com o grau de adiantamento que haja alcançado, em que o sinal posto na fronte do homem já não será o da reprovação, mas um sinal de alegria e de esperança. Boa noite a todos, bom dia a todos, sejamos bem-vindos ao nosso início das nossas atividades do seminário da 24ª Semana Espírita de Porto Seguro. Nós iniciamos as atividades do dia com o nosso companheiro Décio, que abordará o tema depressão, a noite escura da alma. À tarde, das 14 às 17 horas, nós teremos adultos e jovens no mundo de transformação, com Denise Lino. Dr. Décio Iandoli, médico, doutor pela Unifesp, nasceu na capital do estado de São Paulo, reside hoje em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, espírita residente ao Centro Espírita Maria Modesto Cravo, e atua junto à Associação Médico Espírita Estadual Brasileira e Internacional. Atualmente é presidente da Associação Médico Espírita do Mato Grosso do Sul e é vice-presidente da Associação Médico Espírita Internacional. Para tratar do assunto depressão, a noite escura da alma, convidamos o Dr. Décio Iandoli. As perguntas serão feitas, podem ser feitas por escrito ou verbalmente, à medida que as dúvidas forem surgindo. Passa aqui, Bom, bom dia, né? Boa noite. A gente vai falar da noite escura da alma, né? Mas, assim, vamos ajustar as expectativas. Eu sou médico, mas eu não sou psiquiatra. A minha relação com a depressão é uma relação de
tratar efeitos, porque como gastroenterologista eu acabo tratando o estômago e o intestino dos deprimidos. O que eu acho muito importante, que hoje é uma das coisas que eu acho mais necessárias quando a gente vai falar sobre a depressão, é perceber algumas coisas. Geralmente quando a gente vem falar de uma doença, quando a gente vai falar de alguma coisa grave, a gente tem que tirar o peso, né? Porque nem vai falar de câncer, todo mundo arrepia, né? Fica com medo. E hoje o câncer não é tudo isso. A gente consegue curar um monte de tipos de câncer, tem tratamento para todos eles, assim por diante. Depressão é o contrário. Todo mundo acha que depressão é coisa de rico fresco, né? Que só quem não tem o que fazer que vai ficar deprimido. E não é assim. E as pessoas costumam achar que depressão é uma coisa menor e ela tem matado muita gente. Porque a gente vai ver, a depressão é uma das principais causas de suicídio e a gente teve um crescimento na taxa de suicídio assustadoramente grande, né? Ao ponto que a gente tem percebido que está se colocando muitas vezes, dependendo do país, da situação, como a segunda maior causa de morte. Então a gente precisa olhar com carinho para esse assunto, ter informações, a melhor informação que a gente puder para a gente mesmo e para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Principalmente os espíritas que trabalham em centro espírita, eles são agentes de saúde, né? Quando você vai fazer um atendimento fraterno, quando você está dando um passe, quando você está conversando fraternalmente com uma pessoa em dificuldade, você está fazendo um atendimento de saúde, está sendo um agente de saúde. Então é muito importante que tenha essa orientação e que saiba sobre o que a gente está falando, tá bom? Então vamos lá, essa primeira parte eu vou mais para a questão para a gente falar sobre os conceitos principais, né? Começamos com o obsessor e o passador. A gente testa tudo antes, na hora que vai passar não faz. Vamos falar sobre... Não está passando. Daí você puder apertar para mim. A gente vai começar falando sobre a definição de depressão, né? O maior problema na depressão é que a gente confunde tristeza com depressão. Tristeza todo mundo tem, o tempo inteiro. Depressão é um transtorno, é uma doença, né? Pode passar o primeiro, por favor. Então aí vai, ó. Depressão é um transtorno psiquiátrico. Por que não é uma doença psiquiátrica? A bem da verdade, na psiquiatria não existem doenças, existem transtornos. Qual é a diferença? A diferença é que uma doença, ela tem que ter obrigatoriamente alguma alteração perceptível, ou na anatomia ou na fisiologia, tá? Então, quando você, por exemplo, você tem uma dor de estômago, eu faço uma endoscopia e acho uma úlcera, a úlcera é uma doença porque eu tenho uma lesão que eu posso verificar. Se você tem pressão arterial, hipertensão arterial, e você vai no médico, ele vai aferir a sua pressão e vai ver que a sua pressão está a um nível elevado. Então eu estou aferindo um problema fisiológico, que a sua pressão arterial está maior do que o normal. Então isso é uma doença. O transtorno é alguma coisa que eu consigo perceber, o paciente me relata, ele tem sintomas, mas ele não apresenta sinais, ou seja, eu faço tomografia, ressonância, hemograma e não aparece nada, né? Tanto que geralmente a gente tende a menosprezar as doenças, os transtornos psiquiátricos, dizendo assim, né? O paciente fala assim, olha, fui no médico, ele fez um monte de exame e não achou nada. Então, como eu não tenho nada, eu vou no psicólogo. Não é assim, ele tem alguma coisa, só que ele não tem nada que possa ser detectado com exames, né? Exames complementares. Então, é um transtorno.
E a depressão é um transtorno, tá? Um transtorno psiquiátrico, que é crônico, isso é importante, né? Recorrente, ou seja, ele passa por períodos de melhora e de piora, ele oscila, né? Produz alteração no humor, caracterizado por tristeza profunda, sem fim e sem causa aparente. O depressivo é aquele que está triste e ele não sabe mais por quê. Isso que cansa ele, porque ele está cansado de se sentir triste. É diferente de você brigou com o namorado, separou do marido, sei lá, bateu o carro, né? Morreu o pai, morreu a mãe, morreu um amigo, e você fica triste, né? Quer dizer, eu não estou deprimido, eu estou triste, e é uma tristeza normal, fisiológica, faz parte do luto. O luto não é só quando morre alguém, o luto é quando a gente perde alguma coisa importante na nossa vida. Então, se você separa, por exemplo, mesmo o casamento está uma droga, você separa, é luto, vem o luto, né? Tem gente que fala que é o luto do defunto vivo. Esse é o problema de você elaborar luto na depressão. De repente o defunto ou a defunta passa na sua frente, né? Você está elaborando para se livrar do traste e ele aparece na sua frente. Isso daí é luto. Você perdeu o emprego, é luto. Você mudou de cidade, é luto. Entende? Então, o luto, ele é uma reação normal do ser humano a alguma perda, uma perda importante. E o primeiro sintoma do luto é a tristeza. Então, a tristeza, ela não é depressão. Ela pode se transformar se ela cronificar. Então, se eu não trato o luto com atenção, se o luto ele é mal elaborado, então ele pode virar um quadro depressivo, tá? Como é que eu vou elaborar bem o luto? Bom, com um psicólogo com certeza vai te ajudar. Mas um luto mal elaborado é quando a pessoa tentar negar a perda, quando ela evita enfrentar a situação, né? Ela não se propõe a entender o que está acontecendo com ela. Ela tende a tentar colocar embaixo do tapete o problema. E aí ela corre o risco de não resolver o luto e essa tristeza do luto virar um transtorno, virar uma doença, né? Então, associado a sentimentos de amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como distúrbios do sono e do apetite. Vamos lá por partes, né? Primeiro, a amargura, o desencanto e a desesperança. Isso é uma coisa que faz parte do quadro depressivo, mas também não é só do quadro depressivo. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu parei de assistir jornal na TV, porque toda vez que termina o jornal eu estou nesse quadro depressivo, assim. Eu estou desesperançoso, eu estou desencantado, né? Minha autoestima como cidadão está baixa, então eu fiz uma dieta de informações, né? Não quero saber o que está acontecendo. Isso é alienação, por enquanto não está dando, né? A gente estava conversando agora sobre isso. Vocês sabem que a tecnologia ela veio para aumentar o nosso tempo livre. É isso, não é? Quer dizer, a máquina, o computador, eles vieram para você ter mais tempo. Então, tem muita gente aqui que é dessa época, acho que a maioria. Você queria ir no banco tirar dinheiro, você tinha que ir no banco. Aí você entrava no banco, você esperava na fila, aí pedia para o caixa. A caixa pegava o teu nome, o número da tua conta, levantava, tinha uns armários lá no fundo, ela ia olhar no armário para saber, para pegar a tua fichinha. A tua fichinha tinha um número escrito que era o número da tua conta com o dinheiro que você tinha ontem. Não é assim? Aí ela ia lá dentro, pegava o dinheiro e dava para você, você assinava um papel. Você demorava uma tarde inteira para ir no banco, para tirar dinheiro. Hoje não tem dinheiro. É tudo eletrônico, né? Isso até gera um problema com algumas pessoas. Dá o cartão para pagar, ele te devolve o cartão e te dá o produto. Olha que beleza, não é? Você só emprestou o cartão 2 minutos, voltou o cartão com o produto. Você tem a impressão que você não gastou nada, aí manda ver, né? Depois no final
estoura a conta, você não sabe por quê. Bom, é porque era dinheiro. Então, o dinheiro está virtual. A gente, cheque. Não tem mais cheque. Ninguém usa mais cheque. Né? Daqui a pouco, o dinheiro mesmo em espécie também vai acabar. Então, isso é bom? É ótimo. Faz muito tempo que eu não vou num banco. Eu fico feliz da vida com isso. Eu entro. Antes eu ia no computador, eu tinha que chegar em casa. Agora, o celular faz tudo para mim. Tudo. Então, teoricamente, aquelas tardes que eu passava no banco para tirar dinheiro, elas estão livres, não é? Cadê as minhas tardes livres? Vocês percebem o que está acontecendo? Quer dizer, o tempo livre que era para eu ter, a tecnologia, ao mesmo tempo que ela resolve os meus problemas, ela me apresenta novos problemas. Então, eu estava agora aqui, olhando, e eu fiz a bobagem. Eu ia desligar o celular, e antes de desligar, eu abri para ver se tinha alguma coisa no WhatsApp. Tinha 250 mensagens. Isso porque ontem à noite eu zerei tudo. Isso é ansiogênico. Porque eu falo assim, meu Deus, será que tem alguma coisa importante acontecendo? Nossa, será que eu preciso responder alguém? Ai, como é que eu vou fazer? Mas agora eu vou começar a palestra, então como é que eu vou fazer? Então, as pessoas que me conhecem já sabem. Antigamente eu estava com dificuldade de responder e-mail. Agora eu não respondo mais. Por quê? Porque eu abro entre 850 e-mails por dia na minha conta. Não dá. Não tenho a menor condição. Põe alguém para responder para você. Mas não é para mim o e-mail? Porque outra pessoa vai responder para mim? Não é, isso é meio nonsense. E aí eu passei a só responder o WhatsApp. Agora eu não estou mais respondendo o WhatsApp. Por quê? Porque eu preciso continuar vivo e são, né? E eu não consigo ficar são com 250 mensagens entrando antes das 9 horas da manhã. Percebe como é que a coisa vai andando? Então, ou você faz alguma coisa... Agora eu tenho falado assim para as pessoas, se for urgente, me liga. Aí, as pessoas me ligam, eu sou médico, às vezes eu estou operando, ou eu estou fazendo um exame, uma colonoscopia, uma endoscopia. Meu telefone toca, eu não atendo, obviamente. Não é? Se você é a pessoa que está me ligando, vai ficar brava. Mas ia ficar muito mais brava se fosse a pessoa que eu estou fazendo o exame ou operando, vocês não concordam? Aí as pessoas falam assim, você não atende o telefone? Eu só atendo quando eu posso. Não é? Vocês já repararam que quando o telefone ganhou liberdade, porque o telefone ficava preso na parede com fio, não é? Quando ele perdeu o fio e ganhou liberdade, você perdeu a sua. Porque ele grudou em você, ele vai onde você está. Agora, tem gente que às vezes você está conversando, você percebe que ela está no banheiro fazendo o número 2. Meu Deus, ela está no banheiro fazendo o número 2 porque ela atendeu o telefone. Não é? Está conversando com outro, aí toca o telefone, espera um pouquinho, atende uma pessoa que não está lá e deixa de falar com a pessoa que está lá. Você sabe que em comunicação isso se chama desconfirmação. Você está desconfirmando a pessoa que está diante de você. Isso tudo gera o quê? Gera ansiedade. Então nós vivemos num mundo ansiogênico, num mundo em que você é inundado de informações o tempo inteiro. E essa inundação de informações, ela faz com que você tenha dificuldades de hierarquizar as informações. Ou seja, eu não consigo mais saber o peso que cada coisa tem na minha vida, se é importante ou se é fútil. Aí eu fico todo preocupado porque caiu 3 mensagens de um amigo, eu entro lá, tem 3 bobagens, né? Uma piadinha, um vídeo imbecil e uma coisa que não tem nada a ver. E eu perdi o meu tempo, fiquei estressado por causa daquelas 3 bobagens, né? Então, nós vivemos um mundo ansiogênico. Vivemos. As gerações mais antigas, que nem eu, por exemplo, eu lembro da época que o telefone, para eu atender o telefone, eu tinha que estar na sala da minha casa. Se eu estivesse fora de casa, não atendia o telefone. Se eu estivesse tomando banho, se eu estivesse no banheiro, não atendia o telefone. Por quê? Porque não dava para atender, né? E agora eu estou procurando usar esse mesmo critério. Não sou eu que sirvo o telefone é que tem que me servir. Mas eu fico olhando os meus filhos. Eles já nasceram com essa realidade, eles estão crescendo com essa realidade e eles não sabem usar, eles não têm a percepção do que é importante e o que não é importante. Então é uma geração extremamente ansiosa, é uma geração que tem muita dificuldade de separar uma coisa da outra.
Tem muitas mulheres que falam com orgulho que mulher é multimídia. Eu só lamento se você é multimídia. Se você faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, você é mais ansiosa e, deixa eu te falar, você não faz nenhuma das coisas bem. Para você fazer uma coisa bem feita, você tem que estar focado naquela coisa, prestando atenção naquela coisa. Então a gente percebe muito isso, né? Às vezes a pessoa vai, ela é tão ansiosa, tão agitada, vai no consultório. Aí eu pergunto o que ela tem, ela vai contar a história dela. Ela acaba de contar a história, você vai examinar, ela não para de falar, ela continua falando, e você está examinando, prestando atenção no que ela está falando. Aí tudo bem, aí eu termino a consulta, eu tiro as minhas conclusões, ela não deixa eu falar. O que eu acho, não deixa eu falar. Eu começo a falar, ela começa a falar outra coisa em cima. Aí eu vou falar, ela começa a falar outra coisa em cima. Ou seja, ela está absolutamente refratária à comunicação. E como é que eu vou tratar uma pessoa que não se comunica comigo? Ela está tão cheia que ela precisa drenar. Aí o que eu faço? Eu relaxo, respiro fundo e deixo ela falar. Ela fala até cansar. Tem umas pessoas que falam, e elas não param nem para respirar, começa a ficar roxa. Eu só fico preocupado, porque qualquer coisa eu vou lá e faço uma respiração em tubo, né? Porque no consultório dá mais fácil. Mas assim, não para nem para respirar. E aí quando termina a consulta, parece que ela está aliviada. Ela fala assim, doutor, eu estou até me sentindo melhor. Eu falo assim, então, olha sua receitinha aqui. Toma lá. Ah, obrigado. Ela vai embora feliz. Nem ouviu o que eu disse, não quer saber de diagnóstico, não quer saber nada. Ela precisava drenar aquele monte de coisa que está dentro da cabeça dela e que não tem para onde sair. Gente, dá para ser feliz assim? Dá para ser feliz. Então, o que eu estou mostrando é como nós estamos num contexto ansiogênico e como isso, a ansiedade, apesar de parecer ser antagônico à depressão, a ansiedade é o aceleramento do pensamento, você pensar milhões de coisas ao mesmo tempo, você querer fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, só que isso te esgota. E a hora que esgotar, você vai para o outro lado. Você não consegue fazer mais nada. Aí você não quer levantar, você não quer comer, você não quer respirar, você não quer existir. Aí você deprime. Entendeu? Então, essa é o que a gente percebe hoje da vida, porque a baixa autoestima faz parte desse processo, né? E um dos maiores promotores de baixa autoestima é o Facebook. Vocês já viram alguém no Facebook colocar uma foto de uma espinha? Já viram alguém tirar uma foto e falar assim, olha, meu cabelo está uma droga hoje, ó. Não tem isso aí. Só tem gente feliz no Facebook. O Facebook é o mundo ideal. Aí você está deprimido, você vai entrar, todos os seus amigos sorrindo, felizes, abraçados. Você fala assim, só eu que sou uma droga? Só eu que sou porcaria? Todo mundo está feliz, eu estou aqui? Né? Então não dá também, é uma coisa, a tua autoestima cai. Aí você também já não tem mais vontade de viver, você não tem vontade de fazer nada, você já não cuida de você, né? E a tua baixa autoestima vai te levando também para o buraco, né? E os distúrbios do sono e do apetite. Os distúrbios do sono, tanto hipersonia como insônia. Então isso depende de você, depende do teu jeito, da maneira como você reage. A mesma coisa, tem gente que para de comer e vira um palito, e tem gente que come até explodir. Os dois jeitos são reações, né, à sua infelicidade, à sua incapacidade de lidar com você mesmo e com a sua vida nesse momento. Então, essa é uma das coisas também, dentro da minha especialidade, eu vejo muito. A pessoa está obesa, tá, aí ela vai lá para fazer uma cirurgia bariátrica, tá, só que você conversa com ela 10 minutos, você percebe que ela come mais do que devia, porque ela está insatisfeita com o casamento, ela não gosta do trabalho dela, ela acha que os filhos dela não se relacionam com ela como deveria. E aí o que ela faz para compensar tudo isso? Ela enche a cara de doce. Aí eu vou lá e vou impedir ela de comer, eu vou piorar a situação dela. Ela vai ficar pior depois que operar. Esses pacientes, ou eles viram alcoólatras, porque eles não podem mais comer, eles vão compensar alguma coisa. O índice de alcoolismo entre os pós-operados bariátricos é 70% maior do que a população geral. 70% maior. O que é isso? São as pessoas
que foram operadas, mas que não se resolveu o problema principal delas. A mesma coisa acontece, além do alcoolismo, é o índice de depressão e suicídio nos pós-operados. Porque o cara vai se matar. Né? Eu tinha um colega, um professor lá em Santos, ele era professor da faculdade de engenharia, eu dava aula na faculdade de fisioterapia, e ele era um obeso mórbido, ele tinha dificuldade para andar, muito grande. E ele, por conta das doenças, das dificuldades, até da própria locomoção dele que estava difícil, ele foi operar. Mas ele foi fazer a cirurgia sem nenhum acompanhamento psicológico, nem nada. Ele operou, quase morreu, perdeu 20 quilos, e depois ele voltou a trabalhar e ele andava com uma bolsinha junto. No começo, ele não deixava ninguém ver o que tinha na bolsinha. Depois ele começou a abrir a bolsinha na sala dos professores, todo mundo olhando. Estava cheio de latas de leite condensado. Ele abria um leite condensado e tomava uma lata inteirinha no intervalo. E todo mundo ficou revoltado. Um belo dia, alguém teve a infeliz ideia de falar isso para ele. Falou assim: escuta, professor, o senhor operou, quase morreu, e o senhor tomando leite condensado? Ele levantou e falou assim: é isto ou uma arma na minha cabeça, com um tiro na minha cabeça? Ou eu tomo leite condensado ou eu vou me matar. Como eu ainda acho que vale a pena eu continuar vivo, eu estou tomando leite condensado. Com aquele silêncio na sala da pessoa. Vocês entenderam? Então, assim, não é uma coisa simples de resolver. Né? Por que é que você está comendo demais? O que está te levando a isso? Né? Então a gente tem várias situações. Não é uma coisa, não é assim, todo mundo que é obeso vamos fazer essa cirurgia que vai resolver. Não funciona assim. Isso é um pensamento alopático. Eu não sei se vocês sabem a diferença da homeopatia e da alopatia. A homeopatia não trata a doença, ela trata o doente. Então, que remédio que eu vou usar para tratar a pneumonia? O alopata fala assim: vamos tratar com penicilina. E o homeopata fala assim: eu não sei quem é o paciente, o que esse paciente faz, o que ele sente, como ele é. E aí ele vai dar um remédio próprio para tratar o paciente. Então, esse pensamento da obesidade é um pensamento assim: você vai, né, para tratar a obesidade, mas o que tem atrás da obesidade? Quais são as suas dores? Quais são as suas dificuldades? Os teus mecanismos de defesa para enfrentar os problemas? E isso daí ninguém faz. Né? Eles falam assim: não, tem uma equipe multidisciplinar. Ele vai no médico para pedir a cirurgia, o médico aprova a cirurgia, manda para o nutricionista para fazer uma receitinha de comida que ele nunca vai fazer, manda para um profissional de educação física que prescreve uns exercícios que ele nunca faz, depois manda para a psicóloga fazer uma avaliação, aí volta e opera. Ou seja, é mentira, tudo mentira, né? E isso vem bem ao encontro do que nós vemos hoje. A gente não quer enfrentar as nossas dificuldades, a gente quer que alguém resolva elas para a gente. Eu estou indo lá para o cara resolver o meu problema, eu vou pagar para ele, não interessa quanto, eu vendo o carro, a casa, mas ele vai ter que resolver para mim. Quem que resolve os teus problemas? É você. Todo mundo fala que Jesus fez milagre, não fez nenhum. Tanto que quando tinham as curas, o que ele falava para a pessoa? Olha, eu te curei, viu? Agora você vai ter que passar lá no caixa, resolver esse probleminha aí, porque eu te curei. Ele falava o quê? A tua fé te curou. A tua fé te curou. Então, se Jesus não curava, o DS vai curar? Não cura. Então, o que acontece é que a medicina, ela tem que oferecer oportunidades para que você se recupere e que você se cure. Mas quem promove a tua cura é você. Então, quando você está se enganando, achando que alguém vai resolver o problema para você, o problema é quando você encontra alguém que também está disponível para te enganar. Aí junta, né? O sádico e o masoquista. Eles nascem em dupla. Quando nasce o sádico nasce o masoquista no mesmo dia, na mesma hora, eles vão acabar se encontrando. Né? É uma dupla que gosta disso. Então, vocês percebem como a coisa está. O sono, por exemplo, o insônia. Eu sempre fui um insônia. Eu dormi em média 4, 5 horas por noite. Mas
era uma insônia fisiológica. Como é que eu sei disso? Porque quando eu não conseguia dormir, eu conseguia estudar, eu escrevia, né? Quando eu fiquei mal, que eu também tive minha crise de ansiedade, eu ficava acordado e não conseguia fazer nada, porque a minha concentração não era suficiente para eu ler, não era suficiente nem para eu rezar. Eu ia parar para rezar e não conseguia, né? Eu rezava em voz alta, mas não adiantava nada, não acontecia nada aqui dentro, porque a minha cabeça estava a milhões de quilômetros de distância. Então é uma insônia improdutiva. Eu ficava cansado, não conseguia dormir e mais ansioso ainda, porque não estava podendo controlar nem os meus pensamentos. Então isso é muito grave, é muito sério, e a gente precisa dar essa atenção. Então, só na definição de depressão eu já fiz o seminário, você pode ir embora para casa, tudo bem, mas é para a gente perceber até onde isso vai nas nossas vidas, qual é o grau de amplitude do problema no nosso dia a dia. Então, quem é que vai ter depressão? Quando o indivíduo está com depressão, o que acontece com ele? Ele fica globalmente acometido, ou seja, a depressão ela vai para todos os lados da tua vida. Ela afeta a tua relação com as pessoas, ela afeta a relação tua com teus filhos, com teu pai, com tua mãe, com teu marido, com a tua esposa, na tua profissão, com os teus colegas de trabalho. Mas ela também vai aumentar a tua pressão arterial, ou ela vai te dar diarreia, ou ela vai fazer com que você tenha dor no tórax, dor no reto external, ou você vai ter refluxo, ou você vai ter esofagite, ou então, que é uma coisa bem estudada hoje, a depressão ela deprime também o sistema imunológico, aí você vai ficar mais propenso a ter infecção, né? Todo mundo na tua casa foi picado pelo mosquito da dengue. Você tem dengue hemorrágica, quase morre, vai internado, e o teu filho nem vermelho ficou. Teve um dia que ficou meio mal, estava meio com dor no corpo, no outro dia já estava bom, né? Por que isso? É o mesmo vírus, a mesma carga viral, o mesmo período do ano. Por quê? Porque o sistema imunológico dele estava bom e o teu estava uma droga. Então, a depressão ela se espalha, ela não fica só na questão emocional, ela vai para a questão fisiológica facilmente, né? Porque quem manda nas nossas células é a nossa mente. O André Luiz define célula como animáculos infinitesimais domesticados, ou seja, você tem 75 trilhões de células que fazem exatamente o que você manda. Por isso não adianta você ficar bravo quando elas não funcionam bem, foi você que mandou elas não funcionarem bem, né? É que você é igual ao político, você manda elas fazerem uma coisa e fala outra para a imprensa, né? Então você fica falando que você quer ficar bem, mas no fundo você quer a doença, você está precisando dela, né? E as suas células fazem o que você manda, tá? Bom, vamos falar um pouquinho da estatística. Eu peguei isso no site da Organização Pan-Americana de Saúde, falando sobre a saúde na América Latina, e depois fui na Organização Mundial de Saúde para a gente ver globalmente como é que isso está acontecendo. Então, tem uma estimativa que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram com esse transtorno. Gente, hoje em dia, tem criança deprimida. Criança deprimida. Agora, recentemente, tem aquele, diz que é humorista, né? É um youtuber. Youtuber também é uma coisa que não faz parte da minha realidade, né? Eu estou aprendendo agora. É o Whindersson, nome fácil de lembrar. O Whindersson. Aí eu ouvi uma pessoa falando assim: como que pode? Ele é humorista, como é que vai estar deprimido? Oi? Não pode? Vocês lembram da questão da autoestima? Uma coisa muito comum no deprimido é ele assim: eu estou me sentindo uma droga, mas não vou deixar ninguém saber disso. Sabe? As pessoas têm vergonha de falar que são deprimidas. O Sérgio Lopes, ele brinca, ele é psiquiatra, alguns devem conhecer ele das palestras, ele é lá do Sul. Ele fala assim que ele sofre bullying. Ele está no shopping, todo mundo encontra o médico, fala assim: olha, a pediatra do meu filho, oi doutora, olha o meu gastro, oi doutor. Quando vê o psiquiatra dele, vira o rosto e sai andando, ninguém quer saber quem é psiquiatra. Ele fala que é bullying, ele vai cumprimentar a pessoa não te conheço, né? Por quê? Porque a gente acha que isso é fraqueza.
Gente, no Espiritismo é pior. Eu já vi gente falar que espírita não pode deprimir, é falta de Deus no coração. Ó, vou dizer, é falta de Deus no coração, mas ele deprimiu não é porque ele tem menos Deus que você, não. Às vezes ele tem mais, é por isso que ele está deprimido. Porque ele caiu a ficha dele de quanto que falta ainda para ele melhorar. E aí ele ficou deprimido. Você ainda ignora o tão ruim que você é. E aí você bota o dedo no nariz do outro e fala assim, tá vendo? Se você viesse mais no centro, rezasse mais, você não estava desse jeito. Né? Cospe pra cima, cai na cara, viu? Não estou rogando praga não, mas o mundo dá voltas. Né? Aí mais cedo ou mais tarde acontece uma coisa com o outro, aí a hora que aperta o teu calo, aí é que você vê que a coisa não é simples, e não é mesmo. Né? Por isso que eu falei no começo, a gente tende a menosprezar, não é, ao contrário, a gente tem que valorizar e muito, porque é uma doença traiçoeira, ela vai tomando conta da tua vida. E quando você percebe, você está absolutamente sem condições de reagir. Você vai precisar muito de alguém que te ajude. Tá? Então, 300 milhões de pessoas de todas as idades sofrem com este transtorno. Em 10 anos, de 2005 até 2015, cresceu 18,4%. É muita gente. É muita gente. Eu estive em Portugal o ano passado. Portugal é o país onde tem a maior, em porcentagem, a maior população de adolescentes tomando antidepressivo. Né? E eles estão preocupadíssimos com isso. Tem que ficar mesmo. Ah, vamos parar de dar o remédio. Não, você tem que se preocupar, é por que eles estão deprimindo. Né? E eu acho que eu sei por que eles estão deprimindo. Vocês já ouviram falar da Fraternidade Sem Fronteiras? Então, a gente faz parte, eu ajudo, divulgo, e eu fiquei curioso e pedi para o Wagner dar uma olhada lá, qual o índice de suicídio lá, em Moçambique, em Madagascar, no Malawi. Vocês sabem qual é o índice de suicídio lá? 0. Você sabe onde mais tem suicídio? Na Suíça. Por que será que isso está acontecendo? Porque o cara que está lá no Malawi, que está lá em Moçambique, ele, todo dia que ele levanta, será que eu vou comer hoje? Será que eu vou tomar água hoje? Será que hoje eu vou passar frio ou vou passar calor? Será que essa ferida que apareceu no meu braço vai aumentar? Quando ele olha para o lado, eles têm muito isso, a filosofia Ubuntu, ele fala assim, nossa, meu irmão está pior que eu está dando para ver a costela dele, ontem não estava vendo, eu não tinha percebido isso. Então eles passam os dias lutando para estar vivos. Aí você pega um jovem de um país civilizado e olha, aqui no Brasil, às vezes a gente fala que o Brasil tem muito pobre, tem pobre mesmo, mas miserável, abaixo da linha da miserabilidade como é lá, não tem aquele Brasil. O Estado está presente em todos os lugares. E quando tem a pobreza, ela nunca é tão radical como é lá. Gente, para vocês terem uma ideia, quando eles chegaram lá em Moçambique, eles chegaram e as pessoas lá não tomam banho, porque não tem água para beber. Né? Então, geralmente as crianças crescem usando a mesma roupa. Elas crescem dentro da roupa. A roupa vai rasgando, porque vai ficando velha e eles vão crescendo, e eles crescem dentro da roupa. Quando eles chegaram lá, a primeira coisa que eles fizeram foi um banho coletivo. Ele comprou um caminhão-pipa para dar banho no povo todo. Tinha uma criança de 5 anos que eles não conseguiram tirar a roupa dela. Ela nunca tinha tirado a roupa, 5 anos de idade. Ela nunca tinha escovado os dentes. Eles tiveram que cortar a roupa para tirar. Né? Isso daí é miserabilidade. Aliás, é menos que miséria. É a falta de dignidade humana. E esse pessoal não se mata. Não dá tempo. Ele está lutando para estar vivo. Aí, hoje em dia,
mesmo aqui no Brasil e mais ainda nos países desenvolvidos, os meninos têm, bom, fome ninguém passa, né? Ao contrário, nós somos uma geração de obesos, a gente está comendo muito mais do que deveria, né? Abrigo, todo mundo tem abrigo, todo mundo se veste. Aliás, você se veste com marca, uma roupinha legal, com uma marca mais chiquezinha, né? Pode ser autêntica ou pode ser uma cópia genuína, né? Uma vez quiseram me vender, era uma falsificação genuína. Eu não vou nem perguntar o que isso significa. Então as pessoas estão ali. Celular. Só rico tem celular. Hoje, você nasce, é carteira de identidade, né? Põe o seu pezinho ali para registrar que você nasceu e dá o seu celular. Não é? Apesar que não dura muito, cada 2 anos você está trocando. Não é verdade isso? Então o que está faltando? Quais são as suas necessidades básicas? A necessidade básica de uma pessoa é comer, dormir e se abrigar. Quem é que não tem isso aqui? Aí o que vira necessidade para a gente? Um carro novo, né? Uma casa maior, viajar para a Europa. O Suassuna tem na internet tem uma coisa muito legal, quando ele vai na casa de alguém, que a mulher ficou indignada porque ele nunca tinha ido para Disney. Então hoje a necessidade qual é? Quem foi, metade da população que foi para Disney e a metade que não foi. A metade que não foi não serve, porque nunca foi para Disney. Né? A gente cria outros parâmetros de necessidade. Eu preciso daquela bolsa. Não precisa nada. Você não precisa nem de uma bolsa. Eu preciso trocar meu celular, está muito velho. Não precisa nada. Você troca um celular pelo outro, ele vem cada vez com mais coisa para fazer que você nem sabe o que é. É ou não é? Ou sou só eu que sou assim? Ele vem com um monte de coisinhas, eu nem aperto porque eu não sei o que é, vai dar uma confusão lá, depois eu não vou saber resolver. Não é? Eu só faço o que eu sei, o que eu preciso e nada mais do que isso. Eu tiro tudo da tela, eu aprendi a tirar da tela principal para não ter risco de eu apertar sem querer. Porque depois ele trava e eu estou lascado. Não é? Então, nós estamos assim. A gente acorda de manhã para pensar o quê? Não, eu vou... As gerações mais antigas. Não, eu vou estudar muito porque eu quero ganhar dinheiro para ter uma vida melhor que a que meu pai e minha mãe tiveram. Porque meu pai e minha mãe viveram de aluguel a vida inteira. Meu pai tinha um Fusquinha, o Fusquinha ficava velho, às vezes quebrava, ele não tinha como ir trabalhar, porque eu não tinha dinheiro para consertar o Fusquinha. Eu não queria isso, eu queria uma vida mais confortável. Né? O meu filho hoje, o que ele tem de dificuldade? Nenhuma. Se eu não puder levar ele na escola, ele pega um Uber. Ele pede no celular dele. Né? Se ele tiver qualquer dificuldade, ele tem, sei lá, tem dinheiro no bolso, ou se não tiver, ele usa o cartão, ou então ele liga para mim ou para a mãe dele e nós vamos dar uma assistência para ele. Então, o que ele precisa? De nada. Nem no futuro dele ele não pensa. E tá bom, ele não precisa mais do que isso. O que é que sobra para a vida dele? Nada. Não sobra nada. Qual é o teu objetivo? Para que você está vivo? Isso é terrível. Isso é terrível. E onde é que você preencheria isso? Aonde que você receberia alguma coisa que te desse esse objetivo? Na espiritualidade. E eles estão afastados da espiritualidade. Eles são materialistas empapuçados de matéria. Não tem mais nada. O que acontece? Deprime. E se mata. Suicídio. O suicídio aumentou 60% na população mundial. 60%. É muita coisa. Né? Lá na Suíça existe uma cultura da morte, né? Vocês sabem disso. Além do suicídio, eles têm o suicídio assistido. E tem o turismo da morte. Como lá é permitido, né? A eutanásia, as pessoas que estão infelizes, elas vão para a Suíça e se matam lá. Antigamente eles vendiam kit na farmácia para se matar. Hoje em dia, eu já estive lá algumas vezes, eles fazem propaganda no jornal, uma empresa chamada Exit. Exit é saída em inglês e é uma sigla. Você contrata a Exit, eles vão na sua casa, eles fazem toda a parte legal, herança, tudo bonitinho,
Aí você pode se matar na sua própria casa ou em um local que eles têm próprio. A enfermeira vai pegar uma veia no seu braço direito, uma veia no seu braço esquerdo. No braço direito fica um remédio para você dormir, e no esquerdo fica o remédio que vai te matar. E você dobra o equipo assim do soro e fica segurando ele assim, dobrado. Aí a enfermeira te explica e sai. Quando você resolver se matar, você abre o que vai fazer você dormir. Na hora que você dorme, a sua mão cai, o outro entra e você morre. Aí ela volta, pega o seu cadáver, já está tudo pronto, o enterro, você é enterrado e pronto. Prático, né? Na Suíça mesmo, eu procurei alguns artigos científicos sobre o suicídio assistido, e uma universidade lá fez o seguinte: de cada 10 pacientes que vinham pedir o suicídio assistido, em vez de promover o suicídio, eles entravam com antidepressivos. 8 desistiam depois de um mês, dos 10. Então quando a pessoa chega para você e fala assim, eu quero morrer, ela não está querendo morrer, ela está pedindo para você ajudar ela a sair do buraco que ela entrou. E geralmente esse buraco é a depressão. E a depressão ela vem por vários motivos, né? A gente já falou de algum deles. Um deles, e eu acho que é um dos que está pegando hoje, é a falta de sentido na vida. A falta de sentido. Se quando eu morrer vai ser o nada, eu só tenho motivo para continuar vivo se a minha vida estiver me trazendo algum prazer. Se a minha vida está dolorosa, por que eu vou continuar? Viver mais para sofrer mais? Então eu termino agora e pronto. O nada é melhor do que isso que eu estou passando. Não é? Então, esse é o grande problema que a gente está vivendo hoje. É falta de sentido. Né? A doença afeta 4,4% da população mundial, e olha no Brasil, 5,8, 11,5 milhões de brasileiros estão deprimidos hoje. É muita gente. É muita gente. A nossa média é maior que a população geral. Maior que a população geral. Então, de cada 100 amigos que você tem, 6 estão deprimidos. Você sabendo disso ou não. Né? Isso é muito grave. Quem são os mais afetados? Apesar de hoje todo mundo ser propenso a ter a depressão, as mulheres são mais afetadas que os homens. Por que isso? As mulheres, elas são mais sensíveis que os homens. Isso não é conversa, não. Elas são. A função biológica delas é diferente. É a mesma coisa com mediunidade. As mulheres, tem mais mulheres médiums do que homens. Né? Na verdade, a gente fez uma pesquisa, a gente não publicou, mas era 2 para 1. Cada 2 mulheres médiums tinha um homem. Mas as mulheres, elas já são médiums fisiológicos. As mulheres, elas fazem incorporação e materialização. Quando você engravida, são 2 espíritos no mesmo corpo, né? Incorporação. E quando ele vai crescendo, você vai materializando ele. De onde vem o fluido vital que ele vai usar? É a mulher que está doando. Então ela já é biologicamente médium, né? E ela tem uma sensibilidade maior por conta disso. A organização neural das mulheres é diferente dos homens. Você sabe que as mulheres têm menos neurônios que os homens, né? Tem gente que tem homem que acha o máximo isso. São 400 milhões de neurônios a menos em média. Em compensação, elas têm muito mais sinapses. Então os neurônios são menos, mas trabalham melhor, né? Então são características diferentes. As mulheres são muito piores, por exemplo, em espaço, percepção de espaço. Os homens são melhores para perceber espaço. Em média, viu, pessoal? Em média. Né? Então, em média, as mulheres têm mais dificuldade de fazer uma baliza, por exemplo, que um homem. Em média. Minha mulher faz baliza muito bem. Tá? Dirige muito bem. Ela só é meio pé de chumbo. Mas não conta muito lá em casa, porque eu tenho mais ânima feminina e ela é mais ânima masculina. A gente inverteu ali um pouco, né? E aí eu falei para ela que eu queria ficar em casa, que eu ia no cabeleireiro, só ir na academia ficar bonitinho para me sustentar. Ela não quis, ela ficou brava. Mas eu toparia, não tinha nenhum problema com isso. É só ficar escrevendo livro, fazendo palestra e ela vai trabalhar, né? Eu não sei porque as mulheres não gostam disso, eu acho isso tão bom. Então, as mulheres são mais afetadas que os homens por conta disso, né? Pessoas entre 25 e 35 anos de idade, essa é a média.
pessoas solteiras, divorciadas, viúvas, com histórico de depressão na família, apresentam uma chance maior de ter depressão. Então, a solidão, ela é um fator promotor de depressão. Não é porque você está sozinho que vai ser deprimido, mas se você tiver tendência, e essa tendência familiar mostra também que existe um componente biológico. Tá? Isso também é outra coisa que o espírita tem que aprender. O André Luiz tem uma frase no Maior que ele fala assim: nós estamos encarnados, quando estamos encarnados, nada é 100% espiritual e nada é 100% biológico. Não é? Uma coisa interage na outra, então não tem jeito de uma coisa não afetar a outra. Tá? Então, existe uma tendência genética de depressão. Se a tua família é de deprimidos, você tem maior chance de deprimir também. Tá? A mesma coisa a questão da obesidade. A tua família é obesa, então você tem uma taxa metabólica basal menor. Então, às vezes, esses pacientes se beneficiam muito com a cirurgia bariátrica. Ele está bem com a vida, ele tem uma vida produtiva, ativa, ele não faz mais atividade física porque o peso não permite, mas ele tem uma alimentação razoavelmente saudável. O que é que pega? Por que ele está obeso? Porque o metabolismo dele é assim. Porque ele tem uma tendência biológica a ser desse jeito. Então também não vai virar uma Gisele Bündchen. Nem tem estrutura física para isso, né? Mas pode diminuir o peso, pode chegar num peso adequado, que impeça que tenha hipertensão, que seja diabético. Esse paciente vai bem na bariátrica, né? Porque na verdade ele não está comendo porque ele está deprimido, né? Ele tem outros problemas. Então, eu estou querendo dizer como é complexo. Não existe nada simples com o ser humano. A gente é feito de um monte de facetas, de um monte de possibilidades, e às vezes uma delas desequilibra a outra. É um negócio complexo, é difícil às vezes de você identificar como é a melhor maneira de ajudar aquela pessoa. Tá? E quais são as consequências da depressão? Então, é a principal causa de incapacidade de todo mundo. O que é incapacidade? Parar de trabalhar. Eu tive pacientes que ficaram deprimidos de não sair do quarto durante 2, 3 semanas, né? Tem alguns pacientes que eles entram no estado catatônico. Eles não falam, não comem, não levantam da cama, eles não fazem absolutamente nada. Você sabe que esses casos, o melhor tratamento é a eletroconvulsoterapia. Você sabe o que é isso? É o choque. Ninguém fala mais disso porque foi demonizado isso. Mas o eletrochoque é um santo remédio para depressão grave. E o paciente pede, ele fala: doutor, pelo amor de Deus, vamos fazer uma eletroconvulso, que eu não está dando mais. É claro que hoje em dia tem uma anestesia para isso, né? Mas faz com que o paciente se levante. Então, você percebe como tem um componente físico importante envolvido aí? Né? Porque senão o eletroconvulso não ia mudar nada. A não ser, eu não sei, isso pode até acontecer. Na hora que você faz o choque, os obsessores saem correndo, né? Mas o problema do obsessor com depressão tem, obviamente, é que tem uma fila, né? Você tira o número 5, aí vem o 6. Você vai para a reunião mediúnica, você evangeliza o obsessor número 5, no dia seguinte o 6 ocupou a posição do 5. Aí você evangeliza o 6, vem o 7. Quando é que vai resolver? Quando o paciente fechar a porta. Porque ele está com tudo aberto, está falando assim: olha, eu estou dividindo aqui a minha infelicidade. Quem está afim? Né? É a mesma coisa no alcoolismo. Os obsessores, eles vão induzir o alcoólatra a beber para eles emanarem o fluido do álcool. Aí, todo mundo fica achando que o alcoólatra é vítima. Tá, mas ele não conseguiu essa relação, essa sociedade por de graça. Né? Então, assim, não tem vítima e algoz. Os dois são vítimas e os dois são algozes. É sempre assim. E não se engane, às vezes, o espírito desencarnado é o que está sendo obsediado por você. Você é o obsessor. Gente, está cheio disso por aí. Uma vez na mesa mediúnica veio o espírito e o dialogador falando com ele, falou assim: mas meu irmão, por que você não segue sua vida? Eu falei: porque ele não deixa. Faz 200 anos que eu estou tentando me livrar dessa alma e não consigo. Ele fica me chamando, ele pensa em mim o tempo inteiro, eu não consigo sair de perto dele. Quem estava sendo obsediado?
O espírito chorava, tadinho, deu pena, não é? E o obsessor está lá, se vitimizando, não é? Mas na verdade é uma relação entre seres vivos, seres humanos, né? Nunca tem um que é completamente culpado e o outro completamente vítima, né? Então, esses pacientes, eles ficam com uma incapacidade tão grande que eles param de trabalhar. E quando não para de trabalhar pela depressão, é pela consequência da depressão, as outras doenças que vêm junto com a depressão. Então, o deprimido, às vezes ele vai trabalhar deprimido, mas ele está sempre gripado, toda hora ele está infeccionado, tem alguma infecção grave, virou e mexeu, precisa internar, tem diarreia, dia sim, dia não, ele nunca está no emprego. Aí todo mundo fala que ele é vagabundo, que ele fica simulando, aí piora a autoestima dele, e a coisa vai virando uma bola de neve, né? No pior dos casos, leva ao suicídio. Então hoje, um dos focos mais importantes é diminuir esse índice de suicídio. A taxa de suicídio está proibitiva, está muito grande. E quem está se matando são os jovens. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Tem muita orientação a esse respeito. O movimento espírita está fazendo um trabalho muito importante com relação a isso. Então tinha alguns mitos, por exemplo, que falavam assim: cachorro que late não morde, quem fala que vai se matar não se mata. Se mata sim. Se mata sim. Se a pessoa falar que não quer mais viver, se a pessoa falar que está pensando em se matar, leva a sério, não é brincadeira, né? Tem trabalhos que mostram que 70% das pessoas que falam isso tentam ou conseguem se suicidar, tá? E os meninos, os homens, eles conseguem com mais frequência do que as mulheres, porque geralmente os meninos eles usam métodos mais violentos para se matar. É tiro, se joga de janela. As mulheres geralmente tentam com medicação, com coisas menos agressivas. Então é muito mais comum a tentativa não sem sucesso por parte das mulheres do que por parte dos homens. Então o menino, o adolescente está triste, não está conversando direito, falou que quer se matar, está falando que a vida dele está ruim, dá atenção, dá assistência, antes que seja tarde. Depois, quando acontece, as pessoas falam: mas ele não falou nada, mas eu não reparei, eu não percebi. É assim mesmo. A pessoa que está ali do nosso lado todo dia, a gente tem mais dificuldade de perceber o que está acontecendo com ela. Ela vai mudando, de pouquinho em pouquinho, você não se dá conta. Então precisa prestar atenção nisso também. Então, entre jovens entre 15 e 29 anos, o suicídio foi a segunda maior causa de morte em 2015. Isso é muito grave. Quais são os tipos de depressão? A gente tem dois tipos básicos. O transtorno depressivo recorrente, em que você tem o quadro depressivo, ele dura no mínimo 2 semanas, depois dá uma melhoradinha, depois volta, depois melhora, depois volta. Esse quadro depressivo é o mais comum. Mas existe um outro tipo. Então ele tem esses episódios de humor deprimido, perda de interesse, de prazer, leva a uma diminuição das atividades em geral por pelo menos 2 semanas. Esse limite de 2 semanas é um limite importante para o diagnóstico. E outra coisa importante aqui, a pessoa perde prazer. Então, se um dia você me oferecer bacalhau e eu não ficar feliz, eu estou deprimido. Porque eu adoro bacalhau. Toda vez que tem bacalhau eu faço festa. Então se eu ficar, tem alguma coisa errada. Então você tem lá uma pessoa que adora fazer uma coisa, adora comer aquele prato, adora ir em tal lugar. Você oferece para ela e ela não apresenta interesse, está deprimida. Chama adonia isso. Falta de prazer de fazer as coisas, tá? E o outro tipo é o afetivo bipolar. Esse transtorno, ele acaba enganando tanto o médico quanto as pessoas que estão ao redor, e ele é muito perigoso porque se você trata a fase maníaca, que é quando ele está agitado, fazendo um monte de coisa, você trata com um antidepressivo ou com um redutor de atividade cerebral, quando ele deprime, ele se mata. O índice de suicídio sobe. Então, isso mostra que não é assim: vamos dar um antidepressivo, tem um monte aí no mercado, dá aí. Não é assim. A
psiquiatra, ele sabe exatamente, ele vai fazer um diagnóstico preciso, ele vai ver o tipo de depressão e qual é o melhor remédio para aquela pessoa, aquele tipo de depressão, tá? Então toma cuidado, tá bom? Ah, minha vizinha teve depressão, ela tomou tal remédio, ficou boa, eu vou tomar também. Aí arruma alguém que consegue uma receita com alguém, não sei aonde, do vizinho, e aí vai lá e compra, ou então pega a caixinha que sobrou do vizinho. Não faz isso, né? Você pode estar cometendo um erro muito grave, tá? Então, nesse caso, tem alternância de episódios de mania e depressão separados por período de humor normal. Então, os episódios de mania envolvem humor exaltado ou irritado, excesso de atividades, não para, está fazendo uma coisa em cima da outra, autoestima inflada, contrário depressivo, ele é bom, ele resolve tudo, ele vai dar conta de tudo, né? Dorme menos e acelera o pensamento. Isso é uma coisa assim. A crise máxima da ansiedade, que é a crise de pânico, é quando o paciente não consegue parar de pensar. O pensamento dele é tão acelerado que ele não se concentra em nenhum pensamento. Ele sai de um entre outro, sai de um entre outro, sai de um entre outro. Ele não consegue aprofundar, ele não consegue parar, ele não consegue fazer nada. O resultado disso é que ele para de controlar o que ele vai pensar. E aí a sensação é que tem alguém pensando no lugar dele, ou que tem alguém controlando ele. A sensação é de insanidade. Você perdeu a sanidade, você não é mais você. Você está sendo assediado por outras pessoas. Muitas vezes isso é interpretado como um quadro obsessivo. Volto a dizer, tem obsessão nisso? Sim. Mas a obsessão pode não ser a causa. A causa é a ansiedade que abriu o espaço e chamou o obsessor. E o obsessor vai alimentar aquele processo que vai virar uma bola de neve. Então, se você vai no centro espírita, eles vão ajudar com uma parte do tratamento, que é diminuir o acesso ou assédio do obsessor. Mas se você não for no médico para tomar um remédio para diminuir a atividade da sua amígdala cerebral, você não vai conseguir parar para pensar em nada do que você fizer vai funcionar. Aí você vai fazer terapia sem tomar o remédio, a terapeuta vai falar, você vai ouvir assim a voz dela não entra, não registra, não adianta. Para você fazer terapia, você tem que estar ligado, você tem que estar ali, presente, ouvir o que ela tem para dizer, meditar sobre aquilo e devolver a tua opinião para que a terapia possa evoluir. Se você não está conseguindo pensar, como é que fica? Então você tira o obsessor, toma o remédio, bota os seus 2 pés no chão, vai fazer terapia. Vai pensar sobre a sua vida. O caminho é esse aí, tá certo? Então, além desses tipos, você pode ter episódios moderados, leves, moderados ou graves, né, dependendo da intensidade do sintoma. Então, o leve é esse que a gente às vezes está triste, mas acha que é a depressão. Não é a depressão, mas às vezes a gente entra num quadro depressivo leve, que traz esses sintomas todos que eu falei para vocês, mas de uma maneira mais leve, mais light, né? Pode ser uma coisa moderada, em que está te incomodando demais, ou grave, quando aquele caso de catatonia, que o paciente fica inutilizável, ele precisa às vezes até de internação, tá? E os sintomas, a gente já falou da maioria deles, né? Tristeza profunda sem causa aparente, falta de prazer ou satisfação em situações ou ações anteriormente prazerosas, alteração da libido é uma das coisas mais clássicas disso, mais comuns, alteração de sono e apetite para mais ou para menos, a gente falou sobre isso, dificuldade de se concentrar, tomar decisões, memorizar novos fatos. Isso também é uma coisa assim, eu não estou conseguindo lembrar mais de nada, estou deprimido. Calma, não é assim. A ansiedade leva à perda de memória, né? A idade leva à perda de memória para coisas assim que na verdade não são tão significantes, né? E você acaba esquecendo. Isso pode ser normal, tá? Tem que vir isso junto com o resto, com o quadro todo. Agitação ou apatia psicomotora quase todos os dias, queda de rendimento no trabalho, escola, cansaço físico, fadiga, está sempre cansado, acorda cansado, vai dormir cansado, né? Pode ser parte do quadro. Culpa excessiva, sentimento permanente de culpa e inutilidade, baixa autoestima. A culpa
é uma droga. Culpa não serve para nada. Você vai assim, se eu não me sentir culpado, como é que eu vou me arrepender? Arrepender pode, sentir culpado não. O que é a culpa? A culpa é fruto da arrogância. A culpa é o seguinte: eu errei. Como é que eu errei? Não podia ter errado. Imagina que eu fiz isso. Ou você nega, ou quando você admite, você se culpa, porque você acha que você... Como? Você vai errar? Sim, senhor, você. Por quê? Porque você é porcaria igual todo mundo. Você não é nada demais. Faz bobagem. E por que você faz bobagem? Porque está aprendendo. E se você não fizer bobagem, você não aprende. Você não aprende, não evolui. Você está aqui justamente para isso. Portanto, relaxa. Você vai fazer bobagem. É normal fazer. É necessário fazer. Quando percebeu que errou, se arrependa, mas não se culpe. Se responsabilize, mas não se culpe. Então eu vou assumir a responsabilidade do que eu fiz. Eu vou tentar resgatar os prejuízos que eu provoquei, mas a culpa, ela é fruto da arrogância de eu não querer admitir que eu sou capaz de errar. E ela me leva para um quadro de depressão e de baixa autoestima que imobiliza o meu processo evolutivo. Portanto, não serve para nada. A culpa tem que ser mandada embora. Tá? É tipo assim, você que fez isso? Foi. Tá uma droga. Puxa, é mesmo, né? Desculpa, vamos ver o que eu faço. Vamos tentar melhorar, o que eu faço de novo? É assim, né? É assim. Vocês já imaginaram Paulo quando ele caiu do cavalo lá na porta de Damasco? Você já imaginou se ele ficasse, meu Deus, o que eu fiz? Eu matei um monte de gente, eu matei o Estevão, eu estava indo matar lá uma pessoa que vai me ajudar. Por que eu matei todo mundo e persegui Jesus? Oh meu Deus, pega o chicotinho, eu não presto para nada. O que Paulo teria feito por Jesus? Pela questão da nada. O que ele fez? Ficou mal pra caramba, né? Ficou de joelhos, virou para Jesus e falou: Senhor, o que queres que eu faça? Vamos consertar. Me mostra aí. O que eu tenho que fazer para arrumar esse bando de bobagem que eu fiz? Isso é não ter culpa, mas assumir a responsabilidade. A gente precisa assumir essa postura de Paulo todos os dias na nossa vida. Todos os dias. Porque esse é o caminho produtivo. Né? E dificuldade para sentir emoções. Não ficar triste, não ficar feliz, não ficar nada. Está sempre com aquela mesma cara neutra. Né? E o diagnóstico? O diagnóstico é um diagnóstico que deve ser feito por médico. Tá? Ou um profissional de saúde. Os psicólogos fazem bem esse diagnóstico também. É um diagnóstico clínico. O que é diagnóstico clínico? Não adianta pedir ressonância nuclear magnética. Tem paciente que vai no consultório: doutor, eu queria fazer aquele exame que vê tudo. Eu falei: eu também. Se você encontrar um que faz isso, me chama. Não tem isso, não existe. E o diagnóstico de um transtorno não tem exame complementar. É conversa, né? É o diálogo, é a história. Então a história tanto dos sintomas atuais como a história de vida do paciente, para eu poder saber se esse cara está deprimido mesmo ou se está passando por uma tristeza, porque ele está elaborando um luto, porque ele está com alguma dificuldade. Tem que ter pelo menos 4 ou 5 dos sintomas que a gente citou anteriormente, e tem que estar durando mais de 2 semanas. Esses são os critérios para o diagnóstico. O estado depressivo pode ser um sintoma secundário de outras doenças, então isso também é importante, fazer o diagnóstico diferencial. Às vezes o paciente vem com um sintoma que chama atenção para um transtorno, uma doença, mas aquilo é a cortina de fumaça para um outro problema que ele tem atrás. Então é bom a gente fazer um exame completo, tirar uma boa história, fazer uma boa consulta, para depois poder chegar à conclusão se aquilo é mesmo depressão ou não. Então, nem toda tristeza é depressão e nem toda alegria é mania, tá? Cuidado. E o diagnóstico nem sempre é simples. Eu acho que os deprimidos mais graves, mais perigosos, mais preocupantes, são aqueles que não querem mostrar que estão deprimidos. Né? Você olha, percebe que tem alguma coisa errada e ele está sempre falando: não, eu estou ótimo, estou bem pra caramba, não estou sentindo nada, não, está tudo bem. Aí ele chega em casa, fecha a porta, chora. Né? Esse daí é o arrogante, é o orgulhoso.
Não, imagina, eu não deprimo, eu sou espírita. Espírita não deprime. Né? Espírita tem Deus, não deprime. Fanático religioso. Né? E aqui um quadrinho que eu achei na internet que separa tristeza e depressão. Olha lá. Tristeza. Sempre tem motivo, a pessoa sabe porque está triste. A pessoa triste pode ter sintomas no corpo, sentir aperto no peito, taquicardia, chorar. O bolos, vocês já sentiram isso? Parece ter uma bola na garganta? Eu falo que é o sapo. Você tem que engolir calor aqui. Então isso também faz parte da tristeza. Pode ser também na depressão. Se o sapo não sai mais de 2 semanas, é depressão. Quem está triste costuma ter pensamentos repetidos sobre a razão da tristeza. Ele fica reverberando o porquê que aquilo está daquele jeito. Na depressão, é uma tristeza profunda sem conteúdo, mesmo que alguma coisa ótima esteja acontecendo na vida dele. Ganhar na loteria, passar no vestibular, ela continua triste, né? Profundidade da tristeza é importante, né? Os pensamentos suicidas podem indicar depressão. E quando muito deprimida, a pessoa sente pelo menos 2 semanas de tristeza. Então, de novo, as 2 semanas. Eu achei um pouco agressivo, mas achei interessante essa frase do Freud. Antes de diagnosticar a si mesmo com depressão baixa ou baixa autoestima, primeiro tenha certeza que não está cercado por idiotas. Então, às vezes eu tenho essa sensação. Pode ser um pouco orgulho, né, ou arrogância da minha parte. Mas Paulo não disse assim, estou acordado e todos dormem? Vocês não têm essa sensação, vocês? Você vê noticiário na TV, você está num grupo de amigos, todo mundo falando um monte de bobagem, você fica olhando para aquele povo assim, meu Deus, né? Onde é que eu vim parar? Não tem isso? Aí no começo você tenta falar e todo mundo fala, esse é aquele chato lá, que só fala de Deus, aquele chato que só fala de não sei o quê. Aí chega uma hora que você para de falar. E aí você não tem mais vontade de sair com aqueles amigos. Isso não é depressão, gente. Não é depressão. É porque você tem um nível de consciência que está diferente do deles. E aí você precisa procurar a sua turma. Você precisa procurar um pessoal que tenha o mesmo nível de consciência que você. Ou então, toma uma vacina e vai. Né? Tomo meu gole de idiotice todo dia e vou sair para jantar com os idiotas. Pronto. Dou risada naquelas piadas sem graça. Né? Mas é aquela história. Mesmo assim eu ainda sou inconveniente, porque eles falam que são a favor do aborto, a liberação da mulher. Eu falo assim, olha, não, eu não sou a favor. Eu nem discuto mais. Eles querem liberar o uso de arma porque eles acham que vai trazer segurança. Olha, não vai trazer segurança. Vai morrer mais gente por causa disso. Tá? Porque é gay porque é falta de laço. Se tivesse apanhado quando pequeno, não é nada disso, você não sabe nada. Mas eu vou discutir com esse pessoal? Não. Entendeu? Aí, por isso que eu lembrei, quando eu li isso do Freud, eu lembrei disso. Porque já aconteceu de alguns grupos sociais de eu voltar para casa me sentindo meio mal, achando que eu era um peixe fora d'água. E aí eu cheguei à conclusão que eu era mesmo um peixe fora d'água, graças a Deus. Né? Eu tenho um modo de pensar muito diferente. Então tem esse lado também que a gente precisa ficar atento. Das causas eu já falei, mas vamos dar uma repassada e eu vou deixar de gancho, né, para a gente fazer um intervalinho, tomar uma água, fazer um xixizinho, né, aí depois volta, que a hipoglicemia também pode ser um fator depressivo, não quero que ninguém saia daqui triste, tá bom? Daqui um pouquinho a gente sai. Depois, se quiser perguntas também, eu estou à vontade, eu falei bastante, mas se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode começar o próximo bloco com perguntas, tá? Até mais, até daqui a pouco. 15 minutos.